Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos novamente aqui ao canal Jonas Lírio. Hoje nós vamos voltar ao tema do passado explicando o presente. Então nós havíamos parado nessa série quando o personagem Nimrod, o edificador da Torre de Babel, havia em rebelião ao Criador em razão do dilúvio, que na época era muito recente na mente, nos corações dos homens daquela época, bastante recente. Então todos tinham uma ideia somente monoteísta. Então, com a morte de Nimrod, a sua mãe e esposa Semíramis, para se manter como imperatriz, sendo mulher, não é fácil para a mulher hoje, não era também naquele tempo. Então, para que ela pudesse se manter ali, ela resolveu dizer que Nimrod não havia morrido, mas havia se tornado o Deus Sol, e passou a ser uma intercessora junto aos homens a Nimrod. Então, se você quisesse obter um favor, você não mais precisaria conversar com o Deus único e até então somente ele conhecido. Havia se criado uma alternativa a Deus. Então, também havia dito que, após a morte desse filho, o Tamuz, caprichosamente morto por feras, as mesmas feras que seu pai ficou notoriamente conhecido por destruí-las e proteger o povo disso, por ser o edificador das primeiras cidades. Então nós vamos partir agora desse ponto. Nesse ponto, após a morte de Semíramis, havia se criado uma trindade em oposição ao monoteísmo. Então havia se criado o primeiro império, o primeiro homem que se elevou acima de todos os outros, naquela região, onde hoje é o Iraque, onde na época era o lugar onde se encontrava o jardim do Éden. Então ali tudo começou e ali tudo vai terminar. Tudo terminará naquela região. O Oriente Médio será o início e o fim da civilização da forma que conhecemos. Mas não o fim da nossa raça, nem o fim das nossas almas, nem o fim do nosso conhecimento de Deus. Haverá somente mudanças estruturais no mundo. Eu posso te dizer que o mundo, ele não será destruído. Não. Deus não ia criar para destruir. Ele criou e pretende transformar a maneira que ele quis que fosse antes dos erros que nós humanos cometemos em relação ao Criador. Mas esse Nimrod, em relação ao Criador, ele extrapolou. Então, após a sua morte, ele já havia deixado, junto com a sua esposa, mãe e seu filho, que após ser morto também foi elevado à categoria de Deus em letras minúsculas, ele havia então sido elevado. Então, quando a mãe morreu, já havia uma trindade a ser adorada. Nós vemos que essa ideia de trindade, eu não vou passar aqui para você todos os impérios, nem todas as divindades criadas nesses impérios.
né? Então nós tivemos também o Império Egípcio, muito grande na Antiguidade, o Império Medo-Persa, nós tivemos as conquistas do grego Alexandre, tivemos as conquistas dele, tivemos o Império Egípcio, e paralelo ao livro cristão, da qual todos têm acesso, mesmo com traduções não tão fidedignas, por serem difíceis de traduzir ou por serem intencionalmente mal traduzidas. Mas então, o que houve a partir disso, desses impérios? Então nós sabemos que um império sucedeu ao outro. Então nós vamos passar do Império Egípcio, que se desenvolveu mais ou menos na mesma época do Babilônico. Entenda você que a procriação, as povoações humanas, elas se espalharam rapidamente por esse mundo que chamamos mundo antigo, esse mundo que você tem na história como um mundo antes da era cristã, ou para nós que não somos cristãos, antes da era comum. Mas o que é importante que você saiba? Após aquele homem se elevar sobre outros homens, criou-se o que vai ser o meu objetivo final para quando chegarmos ao tempo de hoje. Esse homem, se elevando sobre outros, foi-se criado a figura, digamos, uma maneira de você entender facilmente. Foi-se criada uma classe dominante política e, através das semíramis, pela necessidade de se manter no cargo, ela também criou uma elite clerical, sacerdotal, para que se oficiasse os cultos a seu marido e a seu filho. E quando ela foi morta, ela também, como a mãe, como a rainha, como a intercessora, você do Paraná aí conhece, tem uma cidade aí que chama Medianeira. Medianeira significa aquela que intermedia, como os católicos dizem hoje, pede à mãe que o filho ouve. Aí o filho vai e leva o pai. Então nós vamos lembrar que anteriormente a tudo isso, só havia o pai. No mundo antediluviano e no mundo imediatamente após o dilúvio, só se conhecia uma divindade, somente um Deus. Então estava criada essa classe dominante. Aí você vai pensar comigo o seguinte: você é classe dominante, seu filho vai ser classe dominante. Foi criada a estratificação de classes. Então nós começamos a andar mal a partir daí. A partir daí, como dizia meu pai, nós ficamos ruins das pernas. Após isso, essa estratificação. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que a idolatria ela é inflacionária. Quanto mais idolatria, mais idolatria. Então eles não ficaram, aquela classe de sacerdotes, às vezes ao morrer um daqueles, eles também o elevavam à categoria de divindade. Ao preencher-se várias divindades, principalmente visto as lendas greco-romanas de deuses, que nós chamamos de panteão dos deuses antigos.
da Grécia, principalmente Roma. Então, o que aconteceu naquilo ali? Aconteceu algo que nós chamamos, nós estudantes de religiões, chamamos de sincretismo religioso. Um império dominava outro império. Esse império, quando dominava o outro, ele trazia para si os deuses daquele império. E ele criava os deles também. A partir daqueles homens ou mulheres, eles julgavam merecedores de tal honra. Você pode ver que a Joana d'Arc, da Revolução Francesa, ela foi julgada por um papa como pecadora, porém outro papa a concedeu o título de Santa Joana d'Arc. Então as coisas vindas dos homens, elas são mutáveis. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre verdade e realidade. Então nós vamos entender, e não é fácil, que existe uma verdade só, mas que a percepção do verdadeiro conhecimento da verdade, ele pode ser estereotipado, mal entendido, mal interpretado, ou ele pode ser posto para você de forma que você interprete assim, se assim a classe dominante achar necessário, se assim acharem necessário. Nós vemos que existe hoje no Brasil Xangô, as religiões de matriz africana, e existe o São Jorge para os católicos, que na verdade se trata da mesma pessoa, um soldado romano, que algum papa achou por bem, por algum ato julgado heróico dele, fazê-lo um santo, fazer dele alguém que interceda junto a Deus. Então cada um passa a ter o santo da sua devoção, e em vez de dirigir-se diretamente a Deus, afinal ele está lá para isso, para te ouvir, criou-se santos, para que você viesse a se dirigir através desses santos. Então nós vemos hoje 365 dias do ano, do calendário gregoriano, em que nós temos um santo para cada dia, e também temos, acho que 1º de novembro, alguma coisa assim, o dia de todos os santos. Ou seja, a idolatria é tão inflacionária que todos os dias do ano não couberam os santos. Então tem que se criar um dia para todos eles, os que restaram, que não tiveram um dia somente para eles. Então aí você entende que nós temos então uma elite sacerdotal que comumente não trabalha. Aí não já foi criada a classe dos camponeses. Aí já estava criada a classe dos imperadores. Depois nós vamos falar quando, que os imperadores se tornaram reis. E após nós vamos falar quando os reis foram substituídos por partidos políticos. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: haveria outra forma de a humanidade se organizar? Ou essa era a forma? Eu digo que, invariavelmente, nós nos uniríamos em cidades. As tribos se tornariam cidades. Cresceriam
alguém inteligente ia ter uma ideia de fazer um muro, e mesmo que não houvesse uma classe sacerdotal ou a ideia de uma trindade, que a ideia do monoteísmo fosse substituída, ainda assim nós nos organizaríamos em cidades e ainda assim nós teríamos líderes. Afinal, tem uma coisa que é dito, que se houver duas pessoas isoladas em algum lugar do mundo, em qualquer época que for, alguém vai liderar. Então, qual que é o perigo que se incorre? As pessoas gostam de liderar e as pessoas que querem ser lideradas. Há as pessoas que gostam de estudar e obter todo o conhecimento possível a elas, dentro do seu intelecto, tempo, nascimento, classe social, e há aquelas pessoas que somente querem ouvir pronto de outras pessoas. Ou, ao invés da pessoa procurar fazer por ela, ela procura que alguém a faça o que ela deveria fazer. Então nós vamos ver o que ocorre a partir desse entendimento, a partir dessa formatação que nós tomamos, que a humanidade tomou, essa organização de clã para tribo, para cidades-estados, para nações, para impérios. E aqui eu quero repetir para você alguma coisa bem importante, que eu já falei antes, mas é bom que você fixe nisso, que vai ser importante para os dias de hoje. Deus, eu digo Deus, o Criador, o antediluviano, aquele que mandou o dilúvio, aquele que salvou Noé, ele nunca quis o império. Nunca quis. Ele sempre quis nações independentes. Sempre. Então eu vou dividir isso em partes para não ficar muito grande. Eu vou dividir isso aqui numa parte, vou parar de gravar e reinicio novamente. Eu estou achando que meus vídeos muito longos podem não trazer o efeito que eu quero, que é que o canal cresça. Se as pessoas enjoarem, acharem o vídeo longo demais e não assistirem, o canal não crescerá. Então eu interrompo aqui essa parte e já vou gravar outra em sequência. Mas aí você vai ter um tempo entre um e outro para que você assista.